Olá a todos, eu sou o professor Eduardo Rocha, aqui da Escola Clássica, e nós nos deparamos com várias questões importantes que têm sido perguntadas nas nossas páginas, né? E muitos alunos que vêm a nós e perguntam certas questões que estão dentro das questões que envolvem o latim e nem sempre são muito pertinentes ao estudo do latim em si, né? Não são questões mais complexas no sentido da gramática latina, não são, mas tem a ver com o estudo e com o caminho que o estudo de latim pode vir a seguir, né? A partir do qual pode vir a seguir. Então, uma dessas questões importantes que nos aparecem e que a mim, pelo menos, é algo perguntado, que se pergunta várias vezes, sobre a leitura de textos teológicos de Santo Tomás ou de qualquer tipo de texto teológico antigo, né, medieval que possa aparecer, escolástico ou dessa mesma desse mesmo período ou até outros textos mais que tenham vindo a surgir mais tarde, né? E o que a primeira coisa que eu deveria dizer é que realmente eu nunca consegui ler todos esses textos porque são muito longos, né? Porque é uma carga de trabalho muito grande, mas eu posso lê-los, né? Tenho capacidade de lê-los e posso anotar e pensar certas coisas importantes aqui, mais como uma questão de experiência para poder dizer a vocês, né? Então, a primeira delas é algo que se confronta muito com a opinião dos primeiros formadores da Companhia de Jesus e, claro, também daquilo que entra no ratio dos jesuítas, né? Ratio Studiorum, isso que quem traz a nós, brasileiros, essas informações de uma forma mais bem detalhada e até num livro bem específico é o próprio padre Leonel Franca. Ele traz aqui algumas coisas muito interessantes sobre a ligação do ensino do latim com a teologia e com com o ensino superior dos jesuítas. E lembrando que os jesuítas têm o seu início dessa formação já no século XVI e que para eles foi uma reconstituição naquela época dessa filosofia medieval, né? Desses estudos teológicos medievais. Então ele coloca aqui, eu tenho em minhas mãos o Método Pedagógico dos Jesuítas, do padre Leonel Franca, recentemente editado pelas edições Hugo de São Vítor. Numa das partes, na página 53, nós podemos encontrar aqui um texto que fala um pouco dessa questão do grego e do latim para uma formação ainda anterior ao que seria a formação de teologia e de filosofia. As classes de gramática asseguram-lhe uma expressão clara e exata, a de humanidades, uma expressão rica e elegante, a de retórica, mestria perfeitamente na expressão poderosa e convincente, ad perfectam eloquentiam informat. E depois o principal parágrafo. O latim e o grego são as disciplinas dominantes. As outras, o vernáculo, a história, a geografia, as realia, não têm um estatuto autônomo. São ensinadas concomitantemente na leitura, versão e comentários dos autores clássicos. Então nós vemos essa exigência e nós encontramos nesse livro ainda outros tipos de exigência para todas as escolas jesuítas desse estudo do grego e do latim, antes mesmo de entrar em assuntos teológicos.
nós temos aqui também um outro parágrafo interessante em que se diz: quanto ao horário, o Ratio supõe 5 horas de aulas por dia, 2 horas e meia pela manhã e outras tantas pela tarde. O tempo é minuciosamente distribuído entre o grego e o latim, a prosa e a poesia, e os diversos exercícios escolares, preleção, lição de cor, composição, desafio, etc., visando-se em tudo com um melhor aproveitamento da aula, a maior variedade nas ocupações do aluno, a ordem estabelecida, porém, alterada de acordo com os costumes locais. Essa preferência, então, pelo latim e pelo grego não se dá de qualquer modo, ela não é uma preferência somente por tradição ou somente por um capricho desses jesuítas, desses professores dessa época, desses teólogos. Ela, aqui no método, justamente nessas páginas, não há uma defesa mais profunda em termos teóricos dessa predileção pelo estudo dessas línguas e pelas aulas todas dadas em latim, por exemplo, como poderia existir, como poderia ter num artigo mais aprofundado ou em teses mais aprofundadas. No entanto, todos por experiência, né, poderiam dizer, as pessoas pelo menos aqui que nós conhecemos, que estudaram grego e latim, e não só essas pessoas, mas ainda, como eu vou mostrar, a experiência de outros professores que ao longo do tempo comprovam a grande diferença que há na mudança do sentido dos textos, na mudança da leitura, né, da imaginação que os textos gregos e latinos nos causam, nos dão, para que nós aprendamos conteúdos tanto mais poéticos ou de ilustrações mais compostas com maior complexidade, tanto quanto aquelas questões mais abstratas, né? Por exemplo, é muito melhor termos uma tradução de um texto grego em latim do que se tivermos essa tradução do texto grego em português, até porque o latim pode vir a ser uma tradução com as próprias letras, né, com as mesmas correspondências que há ali naquele texto grego, o que já não é possível numa língua que não tem os casos, né, gramaticais, não tem a mesma sintaxe como não exatamente a mesma, né, mas não tem uma sintaxe tão semelhante quanto é o português, por exemplo. Então, sempre fica algum tipo de lacuna nessa leitura, né? Nós podemos usar os textos traduzidos, eles vêm muito a calhar principalmente a quem estuda as línguas, né? E a quem precisa conferir certo sentido, ou a quem pode usar do seu conhecimento das línguas antigas e também disso como auxílio para a leitura de alguns textos que queira ler, né? Essa é uma questão importante, até porque muitas pessoas têm essa desmotivação em estudar grego e latim, pensando que as duas línguas já têm os seus textos todos traduzidos, já têm todos os seus sentidos tomados em vernáculo, e que isso é tudo muito... já é uma questão morta, digamos assim, mas na verdade o sentido contido lá, ele nunca vai ser alcançado pelas línguas modernas. Isso é muito difícil, é algo... realmente a própria experiência da leitura facilmente mostra isso. Então eu sempre dou o exemplo, por exemplo, né, dos elementos de Euclides, que nós temos nós temos livros bilíngues desses, que nós podemos encontrar facilmente na internet, de bibliotecas antigas, em que há o texto grego, o texto latino, eles já contêm alguma diferença entre eles, e são um tanto poéticos, né? Coisas que no português a tradução já é algo muito mais abstrato, já são coisas muito mais parecidas assim, muito menos, digamos assim, coloridas, né? Muito menos ilustrativas, quanto nós encontramos isso para um falante de latim, por exemplo, ou de grego antigo.
certo? Então esses textos eles mudam bastante, assim como vemos nitidamente entre essas traduções que do grego antigo para o latim já há acréscimo de muitos vocábulos, não muitos, mas alguns vocábulos, e do latim para o português sim. Nós temos já o acréscimo de muitas palavras novas, muitos termos novos, explicações, notas, para que se possa preencher todo o sentido que ali se dava no texto latino, principalmente. Então, por último aqui, vamos tomar uma nota muito importante e que nos convida também, é um texto muito convidativo ao estudo do grego e do latim, mas principalmente do latim aqui, e a todos que desejam enfrentar, por exemplo, esse longo estudo de teologia com Santo Tomás, que é um texto escrito por Sertiange, o padre Sertiange, né, que data aqui do seu escrito, tem a sua vida entre 1863 e 1948, e ele era um monge também, e já pega algo de toda essa tradição construída pela igreja, que também foi, né, no caso, também foi defendida pelos jesuítas desse estudo da escolástica. E ele diz assim no texto em que ele dá algumas dicas sobre o estudo, principalmente da Suma ou estudos teológicos de Santo Tomás. E ele diz assim: não é difícil quanto se pensa penetrar na teologia, e não é um estudo muito longo. E vamos pensar aqui o que quer dizer esse não é muito longo. Ele vai dizer o que é isso. E claro, para nós hoje, pessoas do século XXI, esse estudo com certeza já se diria muito longo. Digamos assim que a média dos estudantes não acharia nunca isso aqui um estudo não muito longo, mas sim um estudo longo mesmo, né? E com muitas horas, digamos assim. Não é um estudo muito longo, no grau em que se trata de obtê-lo. Adotá-lo como especialidade já seria algo bem diferente. Dediquem-lhe 4 horas semanais pelos 5 ou 6 anos, que se supõe ser a duração de uma formação. Bom, essas 4 horas semanais, é claro que ele não fala, ele não inclui horas de meditação, mas ele inclui aqui horas de leitura, né? Horas de absorver algo externo. Não necessariamente ainda a parte da meditação e de outras leituras auxiliares que são importantes aqui, das quais ele vai falar depois. Dedique-lhe 4 horas semanais pelos 5 ou 6 anos que se supõe ser a duração de uma formação. Será mais do que suficiente. Bastará depois fazer com que isso se conserve vivo. Mas acima de tudo, não confiem em falsos mestres. Abordem já de início Santo Tomás de Aquino. Estudem a Suma, não sem antes informarem-se do modo mais acurado possível sobre o conteúdo da fé. Tenham à mão o Catecismo do Concílio de Trento, que por si só já é uma condensação primorosa da teologia. E depois de algumas palavras que ele tece mais a respeito desses estudos teológicos, ele diz: estudem, bem entendido, em latim. As traduções da Suma cometem com frequência traições e sempre deixam a desejar. Aquele que desistiria em função do pequeno esforço de chegar a fazer uso com desembaraço de uma língua que um espírito normal domina ao fim de 2 meses, não mereceria que nos preocupássemos com sua formação. Ou seja, ele deixa isso muito bem claro, como o latim, né, sendo o início dessa provação intelectual, disso que é o início de todos os estudos. Quem pode aprender latim, também, no caso, pode-se dizer
um estudante, aquele que inicia esse tipo de estudo superior, né? Não seria inadmissível alguém que despreza essa língua, pelo menos, despreza, querer se aprofundar nesses estudos que não teriam sido feitos sem toda a tradição clássica, desde os estudos na língua grega e na língua latina, certo? Então, o que temos aqui é a experiência do padre Sertiange dizendo a nós o quanto isso aqui é elementar para esses estudos dos quais ele está falando no livro. E depois ele diz: estamos falando com os fervorosos, que estes, desejosos de penetrar no celeiro de vinhos, ele chama celeiro de vinhos, aqui pelo menos é o que está na tradução, se deem ao trabalho de procurar a chave. Se deem ao trabalho de procurar essa chave, isso que trará a abertura a esses conceitos mais complexos, né, e que dará o sentido firme dessas palavras que foram escritas há muitos anos atrás, justamente aquelas que o latim conserva. Então, notemos aqui, pela experiência não só do padre Sertiange, mas de outros professores e também de tantas escolas que protegeram o estudo do latim, que cuidaram de trazer isso como algo elementar ao início desses estudos teológicos e também filosóficos, né? Tomemos esse exemplo de todos eles para pensarmos que há algo importante, há algo que nos foge hoje, principalmente nós sabemos nas escolas e nos cursos superiores, que impede que algo muito simples, como é o que está escrito aqui, algo muito simples não possa ser enxergado, não possa ser tomado como simples, mas sempre há algum empecilho para o início do estudo do latim. Há sempre aquele professor que diz: não, isso tudo já está traduzido, isso tudo já tem alguma nota de rodapé e hoje já está muito bem colocado aqui nos livros franceses, nos livros ingleses, mas tu deves aprender alemão, porque isso sim é importante, né? Alemão nós temos lá todas as obras de Aristóteles, francês nós temos as obras de Aristóteles, inglês, mas nunca lhe dizem, né? Nunca dizem ao aluno que estude latim e grego, que é justamente as línguas nas quais todas essas obras-primas foram escritas. Então fica aqui essa dica, né, tanto de leitura aqui da vida intelectual do padre Sertiange e também do método pedagógico dos jesuítas, para que se aprofundem mais. Muito obrigado, até um próximo vídeo.